Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou a professora Tatiane e na aula de hoje estudaremos as noções preliminares de direito e a teoria geral do Estado. Para início de nossos estudos, vamos pensar nos diferentes significados e usos da palavra direito. O termo direito designa diferentes realidades, vários sentidos e ideias. Podemos pensar naquilo que é correto, no contrário de torto, na qualidade de justo, e dentre tantos outros significados também é claro que ele pode designar a lei ou conjunto de regras. Devemos reconhecer que o termo direito guarda em si todos esses significados, e o que diferencia uma definição da outra é a situação comunicativa e o contexto em que usamos a palavra. Pode-se usar, por exemplo, direito com o sentido de certo, correto. Você fez sua prova direito, por isso tirou 10. Ou como sinônimo de lado oposto do esquerdo, etc. Nos nossos estudos, podemos iniciar definindo direito como derivado do latim directum, do verbo dirigere, dirigir, ordenar, endireitar. Quer o vocábulo, etimologicamente, significar o que é reto, o que não se desvia, seguindo uma só direção. Entende-se tudo aquilo que é conforme a razão, a justiça e a equidade. No sentido mais prático, pode-se dizer que o direito é a ordenação da conduta humana em sociedade, por meio de normas coercitivamente impostas pelo Estado e garantidas por um sistema de sanções peculiares. O direito nasceu da necessidade do homem de viver em sociedade. O homem só, no isolamento absoluto, não precisaria do direito, das normas, pois não haveria conflito de interesse, as lides. Existiriam, no máximo, conflitos internos, que estão fora da seara do direito. Conforme apontava Aristóteles, o homem é eminentemente social e político, ou seja, vive em sociedade e, consequentemente, suas ações influenciam e interferem nas ações dos demais. Não se concebe a vida no isolamento total, na solidão absoluta, pois a sociabilidade é característica fundamental da espécie humana. Com o objetivo de orientar a convivência, a sociedade passou a eleger normas que fossem capazes de solucionar conflitos. Caso estes ocorressem, assim surge o direito, com a finalidade de regular os conflitos e ditar as diretrizes que devem ser seguidas para se alcançar a harmonia social. Considerando que o homem é um ser gregário, que vive em sociedade, tende naturalmente a entrar em conflito para predomínio do seu interesse pessoal. Daí a necessidade das regras de direito para que não haja desordem, mas sim harmonia. Tais regras restringem, de certa maneira, a liberdade individual, mas asseguram o bem-estar coletivo, e o bem-estar coletivo, em derradeira análise, dirige-se ao bem-estar individual. Portanto, o direito mantém o equilíbrio nas relações humanas para que a sociedade se conserve e não pereça. Daí dizermos que inexiste sociedade sem direito e inexiste direito sem sociedade. O direito pode, por fim, ser conceituado como conjunto de princípios, de normas jurídicas e de instituições, destinado a promover a estabilidade entre as pessoas em busca da paz social. Essa definição do direito pode ser simplificada pelo disposto no inciso 2º, artigo 5º da Constituição Federal, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, se existe lei que obriga a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ela não tem a faculdade de optar. Ela deve simplesmente cumpri-la, senão sofrerá sanções previstas em lei. No entanto, paralelamente à concepção de direito como normas e leis obrigatórias aos cidadãos, podemos definir o direito com o sentido de faculdade, uma alternativa que a pessoa tem de agir ou não, chamado de direito subjetivo. O direito subjetivo é aquele entendido como uma faculdade que o titular do direito tem de praticá-lo ou não. É importante esclarecer, entretanto, que esta faculdade, esta opção de agir ou não se aplica às normas ou leis, mas sim ao direito que a pessoa tem a posições jurídicas vantajosas, vantagens essas atribuídas por sua vez pelo direito objetivo.
O direito é informado pelos valores de uma sociedade e diretamente influenciado pelo momento histórico em que é concebido. As normas devem acompanhar a evolução social e expressar a vontade do coletivo. O direito sempre existiu, ou seja, desde os primórdios da humanidade já existe como forma, condição natural e necessária. O direito visto como um instrumento natural de limitação de conduta, sem estrutura formal, foi praticado por meio de instinto, desde o homem das cavernas. Nasceu com a civilização, por isso sempre encontraremos o direito, ainda que rudimentar. Por isso, temos a famosa frase, onde houver sociedade, aí haverá o direito. O homem não apenas existe, mas coexiste, pois obrigatoriamente realiza troca com outro homem. O convívio é algo obrigatório, necessariamente precisamos da companhia uns dos outros, por isso formamos agrupamentos sociais, em família, escola, empresa, entre outros. Os homens estão constantemente buscando suas necessidades e prazeres, e travando contatos com os demais, e também negociando valores, ideias e objetivos. A sociedade é, portanto, composta de pessoas diferentes que precisam conviver de uma forma harmônica para que esta mesma sociedade evolua e sobreviva da forma mais equilibrada possível. Em direito público e direito privado, inicialmente, essa distinção foi encontrada no direito romano, o qual definia o direito público, ius publicum, como aquele referente aos interesses do Estado e o direito privado, como que se referia aos interesses dos particulares, critério da utilidade ou do interesse visado. Como nem sempre a norma atinge apenas o interesse do Estado ou o interesse do particular, houve doutrinadores que optaram pelo critério do interesse dominante, para estabelecer a diferença entre direito público e privado. Assim, as normas de direito público seriam as que assegurariam diretamente o interesse da sociedade e indiretamente o do particular. Já as de direito privado visariam atender imediatamente o interesse dos indivíduos, imediatamente o do poder público. Hoje, após diversas teorias a respeito, tem-se adotado o sujeito ou titular da relação jurídica, acrescida da finalidade dessa relação, como elemento diferenciador, sendo o direito público aquele que regula as relações em que o Estado é parte e se protege o bem coletivo, ou seja, rege a organização e atividade do Estado considerado em si mesmo, em relação com outro Estado e em suas relações com os particulares, quando age em razão de seu poder soberano e na tutela do bem coletivo. E o direito privado, o que disciplina as relações entre particulares, onde predomina imediatamente o interesse de ordem privada. Dentro das subdivisões do direito público, temos que nesta linha fazem parte do direito público o direito constitucional, que é o ramo encarregado das normas jurídicas que constituem um Estado, definem a sua estrutura e sua forma de organização, além de versar sobre os direitos e as garantias das pessoas. O direito administrativo, que é compreendido como aquele ramo do direito que se ocupa das normas jurídicas, dos princípios que regem as atividades administrativas do Estado e também da sua organização administrativa. É dele que são obtidos, por exemplo, os limites dos gestores da coisa pública, as prerrogativas e as sujeições da administração, e a forma pela qual os interesses sociais serão geridos pelos nossos representantes, mediante a ação das atividades administrativas. É uma esfera extremamente importante para a conclusão do nosso curso, já que trata da expressão jurídica dos limites e das prerrogativas da administração pública. O direito tributário cuida dos critérios pelos quais o Estado arrecadará os valores necessários, que são os tributos, para bem administrar os interesses sociais. É nesse campo que o cidadão poderá conhecer os limites da capacidade do Estado coletar impostos, taxas e contribuições. É também nessa seara que os representantes do Estado compreenderão os procedimentos a serem adotados na aplicação das receitas públicas para a concretização das atividades estatais de interesse público. Já o direito processual consiste em um ramo específico do direito que congrega as normas que orientam as pessoas, físicas e jurídicas, incluindo a própria figura estatal, sobre o modo pelo qual podem obter uma solução do Estado em relação aos conflitos específicos.
Quando uma pessoa fere o direito de outra, dá também a ela o direito de exigir a reparação de seus danos. São as normas de natureza processual que regem a maneira pela qual essa cobrança será realizada, qual a ação judicial a ser apresentada, quais os prazos processuais, as hipóteses em que se admitirão recursos, entre outros mais específicos. O direito penal também apresenta as normas jurídicas de natureza pública. Essa afirmação decorre do fato de caber ao Estado a titularidade pela punição àqueles que cometem crimes. Houve um tempo em que as coisas eram bem diferentes. Os homens faziam justiça com as próprias mãos. Esse tempo era chamado de justiça privada. Nos dias de hoje, a sociedade e o direito entendem que somente o Estado tem a prerrogativa de aplicar uma pena ao indivíduo que resolve cometer um crime, ou seja, transgredir uma norma de natureza penal. Por possuir princípios e métodos próprios, o direito penal é também considerado como um ramo autônomo do direito público. E, por fim, o direito internacional público, onde suas normas jurídicas são bastante peculiares, pois partem de princípios e de pressupostos específicos. A sua alocação entre os ramos do direito público se deve ao fato de as suas normas versarem sobre o relacionamento entre o Estado e outras pessoas jurídicas de direito internacional, como os outros Estados e organismos internacionais. Quanto às subdivisões do direito privado, este abrange o direito civil, que é, para alguns, o direito privado comum ou direito privado geral. Direito civil, que por muitos é chamado de direito privado comum, já que congrega as normas jurídicas gerais sobre as relações pessoais, familiares e patrimoniais. No Brasil, grande parte dessas normas são dispostas no conhecido Código Civil. O direito comercial já possui uma legislação própria, como vários outros ramos do direito possuem. Ele era denominado Código Comercial. Entretanto, com a promulgação do novo Código Civil, publicado em 2002, grande parte das normas de direito comercial passaram a figurar junto às demais normas de direito civil. O Código Comercial, que temos hoje, trata apenas de algumas normas do comércio marítimo. As que versavam sobre as empresas, por exemplo, já estão no Código Civil. O direito do consumidor regulamenta um ramo específico das relações comerciais. Por meio de um contrato, se pressupõe, geralmente, que as partes possuem capacidades equivalentes, ou seja, igualdade de condições. Mas isso não ocorre com tanta frequência nas relações de consumo. Nessas relações, o consumidor contrata o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço. Como usuário final, é comum que o fornecedor esteja mais bem aparelhado economicamente que o cliente. Por esta razão, o direito brasileiro postulou em uma legislação própria um conjunto de normas que procuram restabelecer o equilíbrio da relação de consumo. Essa norma é chamada de Código de Defesa do Consumidor. O direito do trabalho regulamenta relações sociais entre particulares e, assim como no direito do consumidor, as relações são comumente estabelecidas de maneira desigual. Enquanto nas relações cíveis comuns as partes têm igualdade de condições, nas relações trabalhistas, geralmente uma das partes, o empregador, possui um aparato econômico-financeiro que supera a capacidade do trabalhador de negociar equilibradamente. Para restaurar tal equilíbrio, é que suas normas são interpretadas da maneira mais eficaz a compensar a hipossuficiência do trabalhador. No Brasil, existem duas normas principais, o que exclui a existência de diversas outras. São elas: a Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamenta principalmente as relações trabalhistas privadas, e a Lei 8.112 de 1990, que, embora tenha sido criada para regular as relações estatutárias dos servidores públicos no Serviço Público Federal, poderá ser aplicada em diversas outras esferas federativas da administração pública como norma de referência, obviamente se for aprovada pelas respectivas Assembleias Legislativas. E ainda há o direito internacional privado. Suas normas tratam de conflitos de legislações estrangeiras. É nessa esfera do direito que vamos encontrar normas que nos ajudam a resolver o conflito que se estabelece, por exemplo, quando duas pessoas casadas, sendo que uma de um país e outra de outro, resolvem se divorciar. No Brasil, as normas de direito internacional privado, em grande parte, estão concentradas na chamada Lei de Introdução ao Código Civil,
que é uma lei geral de interpretação da sua norma jurídica. Seus artigos não podem ser negociados pelas partes, devem ser aplicados conforme estão escritos. O juiz, inclusive, aplica a referida lei de introdução já de plano, quando perceber a necessidade da sua aplicação. Por essa natureza impositiva do Estado quanto a essas normas, o direito internacional privado é entendido por muitos doutrinadores como o ramo do direito público. Já falamos em fontes do direito. Temos que fonte é sinônimo de origem, causa, princípio, procedência. O direito, como qualquer outra área das ciências sociais aplicadas, possui fontes próprias. Isso quer dizer que as normas jurídicas provêm de fontes específicas que, por sua vez, coincidem com os fatos próprios da realidade humana, que produzem as normas jurídicas. Existem tipos principais de fontes do direito. Fontes formais, que são aquelas que conferem ao direito a sua obrigatoriedade. Quando se fala em um direito positivo, imposto, de obediência necessária, sua origem perpassa quase que invariavelmente pelas suas fontes formais. São exemplos de fontes formais. A lei, que seria o direito positivo, caracteriza-se pela sua exterioridade e coercibilidade. Ao contrário das normas morais ou religiosas, a norma jurídica é exterior e bilateral. Ela não se refere a uma simples intenção, mas regula o comportamento objetivo do homem. A questão da coercibilidade levanta o problema da origem das normas jurídicas, já que, em tese, somente o Estado pode coagir, pois só ele detém o poder. Devemos distinguir entre as normas do ser, que decorrem das relações básicas da vida, e as normas do dever ser, que são as leis normativas que impõem certa conduta. Para Del Vecchio, a norma tem diversos graus de positividade do direito, estabelecendo a possibilidade de normas que tenham maior ou menor grau de positividade. Assim, a norma em que as partes fixam a modalidade de uma negociação tem certa positividade, mas esta é menor do que a positividade da lei estabelecida pelo Estado, pois o ato jurídico das partes decorre e deriva das normas estatais. As normas jurídicas têm um conteúdo que varia de acordo com as épocas, lugares e políticas dominantes. Segundo Goffredo Teles Júnior, a norma é um imperativo autorizante. Toda norma jurídica é um comando universal, não sendo feita para resolver determinados conflitos, não atendendo a circunstâncias particulares, não se destina a regular um caso concreto. Podemos dizer que o papel da norma jurídica é duplo, funcionando como norma de conduta em virtude de seu caráter preventivo e como norma de composição no seu aspecto repressivo. As normas jurídicas devem ser estudadas quanto à sua estrutura interna, o preceito e a sanção, e a estrutura externa, forma como é apresentada, tratado, lei, entre outros. A norma de conduta, no seu aspecto preventivo, destina-se a todos os membros da coletividade, e para a composição de conflitos, como norma repressiva, destina-se em particular à autoridade judicante ou administrativa. Temos ainda como fonte o costume, que pode ser dividido com uma observância constante e uniforme de determinada regra, com a convicção de sua necessidade jurídica. O costume tem grande importância em matéria de direito internacional privado. O Código Civil alemão e diversas leis de outros estados, inclusive a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, impedem, por exemplo, a aplicação do direito estrangeiro quando é contrário aos bons costumes, de acordo com o artigo 17 da LINDB. O grande problema em relação ao costume é saber se o costume contra a legem pode revogar a lei. Uma lei, entende a doutrina dominante, só pode ser revogada por outra lei. O costume contrário à aplicação da lei não tem o poder de revogá-la. Entre nós, a Lei de Introdução, no seu artigo 4º, determina que, na falta de normas escritas, se recorre ao costume. Além dessas fontes, temos ainda a jurisprudência, que é o conjunto de decisões uniformes dos tribunais, ou seja, é a autoridade dos casos julgados sucessivamente do mesmo modo. O julgado nunca é uma norma jurídica, não é comando prévio, geral, universal e obrigatório. O julgado só pode ser aplicado ao caso concreto sub júdice
e, embora constitua precedente, não é obrigatório para o futuro, só vinculando aqueles que foram partes no processo. Afirmou-se, assim, a importância do direito pretoriano, mantido em diversos sistemas legislativos, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. A importância da jurisprudência aumentou com a organização, pelo Supremo Tribunal Federal, das súmulas que consolidam as posições definitivamente assumidas pela nossa mais alta corte. Este exemplo foi seguido pelos demais tribunais do nosso país. Além, temos ainda a doutrina. Muitas inovações jurisprudenciais e legislativas foram inicialmente objeto de estudos doutrinários, passando em seguida as teses dos autores a serem adotadas ou adaptadas pelos tribunais e pelo próprio legislador. Por exemplo, podemos citar a correção monetária, que surgiu como meio de evitar os prejuízos sofridos pelas partes em virtude da depreciação monetária. Tal tese foi elaborada nos escritórios de advocacia e nos gabinetes dos estudiosos do direito. Só posteriormente é que a jurisprudência foi reconhecendo os efeitos da inflação sobre as relações jurídicas e mais tarde ainda é que surgiu a legislação sobre correção monetária. E ainda para finalizarmos, temos os princípios gerais de direito, que são enunciações normativas de caráter genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas. De fato, toda a vida do direito repousa sobre princípios, que são os alicerces e as vigas mestras do edifício jurídico. Eles estão presentes na sua elaboração, interpretação, aplicação e interação. Quando existe uma lacuna em matéria não regulamentada pela lei ou pelo costume, inexistindo jurisprudência mansa e pacífica a respeito do tema, recorre-se aos princípios gerais do direito. Tais princípios não são fonte independente do direito, porque não constituem norma diversa daquelas contidas na legislação. Eles estão embutidos e implícitos nas normas legais ou costumeiras, sendo consagrados implicitamente pelo sistema jurídico vigente. E ainda, dentro de fontes do direito, temos as fontes materiais, aquelas cujo conteúdo se confunde historicamente com as normas jurídicas. A sua essência é jurídica, independentemente da forma como se apresenta à sociedade. As fontes materiais emergem da realidade social e dos valores. Como exemplos de fontes materiais do direito, temos a história, valores religiosos e morais. A história, temos a análise e interpretação dos fatos históricos, do comportamento de uma dada sociedade ao longo das eras relativamente a determinado assunto, serve para constituir o direito do dia de hoje. Os valores religiosos, a compreensão humana da sua relação com os fenômenos relacionados à sua espiritualidade, serve também para influenciar a tomada de decisões na hora de construir uma norma jurídica. E, por fim, a moral, que seriam os valores morais, a ética e a delimitação do homem sobre a aceitabilidade ou não das suas atitudes e dos seus pensamentos, também influenciam no conteúdo de uma norma jurídica, na sua matéria. Por isso, a moral também pode ser compreendida como fonte material do direito. Percebam que as fontes do direito são, na verdade, a sua origem. E essa percepção é extremamente importante, pois caso uma lei seja considerada injusta, poderá ter a sua aplicação negada pelo Poder Judiciário, caso este entenda ter sido agredida alguma fonte do direito. Isso significa dizer que, para a correta interpretação do direito, é preciso levar em consideração o conteúdo das suas fontes, tanto as formais quanto as materiais. Bom, para o tópico da segunda unidade, nós temos a teoria geral do Estado. Para isso, devemos entender o que é Estado. Há várias formas de explicar o conceito de Estado e vamos apresentar a vocês, entretanto, a forma mais conhecida. É a organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem público comum, com governo próprio e território determinado. Na sua origem, temos que, muitos anos atrás, o homem vivia em um mundo ainda por ser descoberto.
Imagine o planeta Terra inteiro, quase nada povoado. Era muito chão para pouca gente. O homem, chamado nessa época de homem natural, entendia que ele não podia ser limitado nos seus direitos. Mal sabia ainda se comunicar, e o homem já começava a pensar sobre os seus direitos. Chamava-se esse período de estado de natureza. Além do direito à vida, o que o homem mais valorizava até então era a sua liberdade. Aos poucos, o homem começou a dominar a natureza, percebendo que, de tempos em tempos, os períodos meteorológicos parecidos se repetiam, descobrindo então as estações do ano. Assim, a agricultura deixou de ser um mistério divino e gradativamente ele aprendeu a colher o seu alimento da terra na estação apropriada. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais o homem percebeu que não precisava mais passar a sua vida viajando. De vez em quando, aquele terreno que um homem talvez houvesse cultivado era simplesmente transpassado por outro homem, seu semelhante, que assim o fazia com o argumento de estar exercendo a sua liberdade. O homem natural começou a perceber que mesmo que todos sejam de fato livres, todos também têm o direito de reservar um pedaço de chão para chamar de seu. E o direito à liberdade começou a ser limitado pelo direito à propriedade privada. Nessa época, não havia alternativa a não ser entrar em um acordo. Se continuassem brigando entre si para impor os seus próprios direitos, os homens corriam um sério risco de se aniquilarem. Então, ao reconhecerem a necessidade de se delimitar os direitos de cada um, os homens começaram a sair daquele estado de natureza, assinando um contrato em que decidiam delimitar um pouco as suas liberdades em benefício da liberdade dos outros. Dessa forma, mesmo os direitos considerados mais importantes para eles, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade, foram limitados um pouco, em cada um para que, no geral, todos saíssem ganhando. Esse acordo é conhecido com o nome de contrato social, pois, para muitos autores, foi esse contrato que deu início à sociedade como conhecemos hoje. A formação do Estado, temos que destacar, e vocês devem ter percebido, é que ninguém sabe se esse contrato social realmente existiu de verdade. Nos séculos 17 e 18, vários escritores buscavam justificar o porquê de todas as pessoas respeitarem as normas jurídicas. Como vimos na unidade 1, as normas jurídicas contam com a proteção do Estado, mas a pergunta que não quer calar é: por que respeitamos o Estado? Por que pagamos os nossos impostos ao Estado? Por que respeitamos as leis de trânsito formuladas pelo Estado? Por que permitimos que um homem, exatamente como nós, prenda uma pessoa e a leve obrigada à cadeia quando é condenada por um crime? Essas perguntas foram respondidas, como já dissemos, por vários autores diferentes. Muitos deles viveram nestes 2 séculos que mencionamos e explicaram a origem do Estado com a história que contamos. Diante desse cenário, o homem percebeu que essa delimitação de direitos, necessária para garantir a sobrevivência da espécie humana, só seria feita equilibradamente se houvesse uma pessoa jurídica, uma organização, especialmente formulada para administrar os interesses do conjunto. Assim, surgiu o Estado, uma pessoa jurídica de direito público. A isso equivale dizer que o Estado é uma pessoa jurídica, com autonomia para tomar suas próprias decisões, cujo objetivo é único e exclusivamente cuidar dos direitos e dos interesses da sociedade que o formou. Falar sobre os elementos que compõem um Estado é tarefa que merece uma observação. Há várias maneiras de se compreender esse assunto. Para o direito, o Estado surge quando são reunidos o seu povo, o seu território e o seu governo soberano. Alguns autores citam como quarto elemento constitutivo do Estado a soberania. Para os demais, no entanto, a soberania integra o terceiro elemento. O governo pressupõe a soberania. Povo é a população do Estado, considerada pelo aspecto puramente jurídico. É o grupo humano encarado na sua integração numa ordem estatal determinada. É o conjunto de indivíduos sujeitos às mesmas leis,
São os súditos, os cidadãos de um mesmo Estado, detentores de direitos e deveres. O território é a base espacial do poder jurisdicional do Estado, onde este exerce o poder coercitivo estatal sobre os indivíduos humanos, sendo materialmente composto pela terra firme, incluindo o subsolo e as águas internas, rios, lagos e mares internos, pelo mar territorial, pela plataforma continental e pelo espaço aéreo. Já o governo é o conjunto das funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública. A palavra governo tem dois sentidos, coletivo e singular. O primeiro, como conjunto de órgãos que presidem a vida política do Estado. O segundo, como poder executivo, órgão que exerce a função mais ativa na direção dos negócios públicos. Governo confunde-se muitas vezes com soberania, poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência emanado da vontade geral da nação. Em Estado de Direito, temos a expressão com que se denomina uma nação que o direito deve ser observado por cada um. Houve ao longo da história casos de nações em que o governante não tinha de se submeter às normas jurídicas impostas. Ele era livre para fazer o que bem entendesse. Quando a nação proíbe essa espécie de fenômeno, fazendo com que toda e qualquer pessoa, sem distinção, esteja obrigada a respeitar o direito estabelecido naquela nação, tem-se então um Estado de Direito. A principal característica de um Estado de Direito é a importância dada ao fenômeno da lei. Sua relevância histórica se dá no combate ao autoritarismo e à desigualdade de classes sociais. Em um Estado de Direito, a lei é para todos. Entretanto, há um enorme problema nesse modelo de Estado. Trata-se da frieza com que o legalismo leva as autoridades a tratarem os indivíduos. Em nome da lei, crua e seca, o governante pode ser conduzido a uma perda de sensibilidade para tratar dos casos com um parâmetro que é superior a ela, a justiça. O Estado Social de Direito, a humanidade começou a perceber, já no século XX, que faltava ainda aos governantes um tratamento mais presente do Estado no combate às desigualdades sociais. Dessa forma, nas décadas de 1920 e 1930, surgiu o chamado Estado Social. A sua característica mais marcante é que os direitos sociais eram cultivados como ponto central da administração pública. O Estado Social de Direito tem por principal característica a luta para garantir a todos os direitos sociais. Mais do que o rigor da lei, para além da sua postura neutra, fria e distante, esse modelo estatal intenta uma intervenção proativa na sociedade, com o objetivo de assegurar as garantias básicas da sociedade. Pois bem, no Estado democrático de direito, o homem, que é inclinado a transformar o mundo para buscar uma sociedade melhor, percebeu que havia algo no Estado social de direito que não ia bem. Nesse modelo, muito embora os direitos sociais fossem exaltados, o povo não possuía significativa participação no controle da máquina do governo. Tanto foi assim que em alguns países, mesmo com a proposta de se governarem por esse modelo, encaminharam-se para regimes totalitaristas, ou seja, o poder concentrado nas mãos de um ou de poucos governantes. Assim, em movimentos espalhados na mesma direção, a humanidade começou a lutar pelo direito de participar das decisões sobre os assuntos importantes para o futuro e o presente das suas nações. O termo utilizado para designar a participação popular no governo é a democracia. Assim, o modelo estatal anterior começou aos poucos a dar lugar para o que posteriormente foi chamado de Estado Democrático de Direito, sendo características marcantes do mesmo o respeito às liberdades civis e fundamentais. Nesses estados, os direitos humanos são geralmente a base da sociedade e não raramente reconhecidos pelo seu texto constitucional. Seguindo com a teoria geral dos estados, temos o poder e função do Estado. Na observação de qualquer sociedade humana,
revela sempre a presença de uma ordem jurídica e de um poder político. Assim, mesmo que o poder se apresente com a aparência de mero poder político, ele é essencialmente poder jurídico, visto que tem sua legitimidade reconhecida pela ordem jurídica, objetivando fins jurídicos ou não, fazendo-se obedecer através de normas jurídicas com as quais exerce a dominação estatal. O Estado, como sociedade política, tem um fim geral, constituindo-se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades, situadas num determinado território, possam atingir seus respectivos fins, manter a ordem, assegurar a defesa e promover o bem-estar e o progresso da sociedade. Assim, conclui-se que o fim do Estado é o bem comum, sendo as funções do Estado todas as ações necessárias à execução do bem comum. Para isso, temos 3 funções distintas. A função legislativa, exercida pelo Poder Legislativo, que tem a função de elaborar as leis. A função executiva, exercida pelo Poder Executivo e tem como função administrar o Estado, visando seus objetivos concretos. Assim acontece quando o Estado nomeia funcionários, cria cargos, executa serviços públicos, arrecada impostos, entre outros. E, por fim, a função judiciária, exercida pelo Poder Judiciário, que tem a função precípua de interpretar e aplicar a lei nos dissídios surgidos entre os cidadãos ou entre os cidadãos e o Estado. Em síntese, ela declara o direito. Quanto às formas de Estado, temos a formação material do Estado, sua estrutura, ou seja, são as variações existentes na combinação dos 3 elementos do Estado: povo, território e governo. Temos hoje 2 formas de Estado: Estado simples ou unitário, que é aquele no qual há um único poder soberano sobre um único povo e determinado território. O governo único tem plena jurisdição nacional, sem divisões internas que não sejam simplesmente de ordem administrativa. Como exemplo, podemos citar a França. Além do Estado simples, temos também o Estado composto, que é uma pluralidade de Estados perante o direito público interno, mas no exterior se projeta como uma unidade. Também possui um poder central, onde suas atribuições são exercidas, regra geral, em todo o território da nação. A diferença, entretanto, é que nessa forma de Estado, o poder central necessita coordenar sua atividade com a existência de poderes regionais, também instituídos legitimamente pelo povo. São tipos de Estados compostos: união pessoal, que é uma forma própria da monarquia, que ocorre quando 2 ou mais estados são submetidos ao governo de uma só monarca. Como exemplo, temos Espanha e Portugal, sobre o regimento de Felipe da Áustria. Temos a União Real, que é uma forma própria da monarquia, que consiste na união de 2 ou mais estados, conservando cada um a sua autonomia administrativa, a sua existência própria, mas formando uma só pessoa jurídica de direito público internacional, sobre o mesmo soberano. Como exemplo, temos a Escócia, Irlanda e Inglaterra, até 1707, a Suécia e a Noruega e ainda a Áustria e a Hungria. Como união incorporada, temos que é a união de 2 ou mais estados distintos para a formação de uma nova unidade. Neste caso, os estados se extinguem de fato. A Grã-Bretanha é exemplo clássico de união incorporada. Os reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte formaram união pessoal, depois união real, vindo posteriormente a se fundirem formando um estado único com a denominação de Grã-Bretanha. Já a Confederação é a união contratual de estados independentes que se ligam para fins de defesa externa e paz interna. Na União Confederativa, os Estados confederados não sofrem qualquer restrição à sua soberania interna, nem perdem a personalidade jurídica de direito público internacional. Quanto à federação, é aquele Estado formado pela união de vários Estados que perdem a soberania em favor do poder central da União Federal,
que possui soberania e personalidade jurídica de direito público internacional. São estados federais: o Brasil, os Estados Unidos da América do Norte, México, Argentina e Venezuela. O que caracteriza o Estado federal é justamente o fato de, sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, se exercer harmônica e simultaneamente a ação pública de dois governos distintos, o federal e o estadual. Sobre as formas de governo, temos que é o modo pelo qual o poder se organiza e se exerce, permitindo agrupar os estados em seu modo de ser substancial, determinando a situação jurídica e social dos indivíduos em relação à autoridade. A classificação mais antiga das formas de governo que se conhece é a de Aristóteles, baseada no número de governantes. Distingue ele três espécies de governo: a monarquia, quando é só um indivíduo quem governa em prol do bem geral; a aristocracia, que é o governo exercido por um grupo de minoria privilegiada da nobreza em benefício da sociedade; e a democracia, quando o poder é exercido pelo povo com o objetivo do bem comum. Na verdade, ainda hoje, a monarquia e a república são as formas fundamentais de governo. A monarquia é a forma de governo em que um só indivíduo, ocupando o cargo em caráter vitalício e sujeito à sucessão hereditária, governa em prol do bem geral. Quando nasce no Estado moderno a necessidade de governos fortes, favorece o ressurgimento da monarquia, não sujeita a limitações jurídicas, donde o qualitativo de monarquia é absoluto. Cresce no século XVIII a resistência ao absolutismo e surge a monarquia constitucional, onde o rei continua governando, mas está sujeito a limitações jurídicas estabelecidas na Constituição. Mais tarde, surge outra limitação ao poder do monarca, com a adoção do parlamentarismo pelos estados monárquicos, onde o monarca se torna apenas o chefe de Estado, com atribuições quase de representação, não de governo, que passa a ser exercido por um gabinete de ministros. São características fundamentais da monarquia: a vitaliciedade, onde o monarca pode governar enquanto viver ou enquanto tiver condições para tanto; a hereditariedade, onde a escolha do monarca se dá pela simples verificação da linha de sucessão. Quando morre o monarca ou este deixa o governo por outra razão, é imediatamente substituído pelo herdeiro da coroa. E a irresponsabilidade, pois o monarca não tem responsabilidade política, ou seja, não deve explicações ao povo ou qualquer órgão sobre os motivos pelos quais adotou certa orientação política. Já a forma de governo república é típica da coletividade, em que o poder e o exercício da soberania são atribuídos ao povo, que elege os representantes para um mandato pré-fixado. O desenvolvimento da ideia republicana se deu através das lutas contra a monarquia absoluta e pela afirmação da soberania popular que exigia participação do povo no governo, surgindo assim a república, mais que uma forma de governo, um símbolo de todas as reivindicações populares. As características principais da república são a temporariedade, onde o chefe do governo recebe um mandato como o prazo de duração pré-determinado; a eletividade, pois o chefe do governo é eleito pelo povo, não se admitindo a sucessão hereditária ou por qualquer forma que impeça o povo de participar da escolha; a responsabilidade, o chefe do governo é politicamente responsável, o que significa que deve prestar contas de sua orientação política ao povo diretamente ou a um órgão de representação popular. Quanto aos sistemas de governo, temos que é a forma pela qual o Estado é política e socialmente organizado. É a estrutura política do Estado. Trata da organização dos poderes executivo e legislativo e as relações entre um e outro poder. Temos aí, então, o parlamentarismo e o presidencialismo. O parlamentarismo é um sistema de governo em que há um chefe de Estado que representa o Estado sem responsabilidade política, rei ou presidente da República, e um chefe de governo, que é o primeiro-ministro, este que governa o Estado.
Existe no sistema parlamentarista um mecanismo de equilíbrio de forças, que está no fato de que o parlamento pode obter a demissão do ministério, porém, aquele pode ser dissolvido pelo chefe de Estado. Assim, este chefe de Estado simboliza a unidade nacional, acima dos partidos políticos e, consequentemente, das divergências e crises políticas. O chefe de Estado encarna a continuidade do Estado e das instituições, sem ter os meios e poderes de colocar em prática uma política própria. Já o presidencialismo é o sistema de governo no qual a administração do Estado se concentra no presidente da República, que exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Criou-se um sistema que consagra a soberania da vontade popular, adotando-se ao mesmo tempo um mecanismo de governo que impediria a concentração de poder. No presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, é demarcado por uma rígida separação de poderes, assentada na independência orgânica e na especialização funcional. As principais características desse modelo são que o presidente da República é o chefe de Estado e chefe do governo. A chefia do executivo é unipessoal. Temos a eletividade, pois o presidente da República é eleito pelo sufrágio universal. A temporariedade, pois o chefe do governo recebe um mandato com prazo de duração pré-determinado. O presidente da República tem poder de veto, ou seja, os projetos aprovados pelo Poder Legislativo, excetuando-se as raras hipóteses de competência exclusiva deste, devem ser remetidos ao presidente da República para sua sanção, que é a manifestação de sua concordância. Se considerar o projeto inconstitucional ou inconveniente, pode vetá-lo, negando a sanção e comunicando ao Legislativo o veto. Temos ainda como característica a supremacia da lei constitucional rígida, pois a Constituição é a lei maior do Estado, podendo sofrer alterações mediante processo específico. A independência dos três poderes do Estado, pois os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. E, por último, é um sistema típico das repúblicas, o nosso presidencialismo. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!